Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Toda Voz Importa, em que nós, a equipe do TVI, eu, Luísa Borges, a Roberta Jardim, a Alice Salles e o Tássio Ramos, conversamos com vocês sobre voz e expressão a partir do ponto de vista das nossas trajetórias profissionais. E hoje nós vamos falar sobre voz, expressão e encontros online. Os encontros que nós temos promovido para iniciar e para dar continuidade aos nossos trabalhos durante a pandemia, com uma série de adaptações. Então é sobre isso que nós vamos hoje conversar, que nós vamos aprofundar. Eu vou chamar o Tássio para a gente começar a nossa conversa. Oi, amigo! Oi, Lulu, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde. Que bom encerrar esse ciclo de lives com você, amigo! Ah, eu digo mesmo, Lulu. Amigo, conta um pouquinho então pra gente. Vamos começar do começo. Como é que foi o seu ingresso no Toda Voz Importa? Como é que começou essa história para você? Todos nós começamos as lives falando sobre isso, né? Então, vamos ouvir um pouquinho do Tássio, como é que isso começou para ele. Bom, Lulu, eu conhecia você principalmente, né? A gente tem uma relação. Eu sou do Rio Grande do Sul, vim morar aqui em 2000 aqui no Rio, né? A gente está morando no Rio. Em 2008 e logo em seguida, aliás, 2008? 2006. E em 2008 eu conheci você através do nosso querido amigo André Siqueira. E a gente eu comecei a tocar com você, né? E foi Uhum. assim, a gente se relacionou até então nesse âmbito de fazer musical, palco, plateia, né? E aos poucos eu fui conhecendo também um trabalho que você ia desenvolvendo junto com um outro grupo de pessoas que era muito interessante e quem capitaneava esse grupo era uma querida amiga também que eu fui conhecendo aos poucos, que é a Angela Hess, né? Uhum. E eu fui conhecendo um pouco desse trabalho, me aproximando um pouco desse trabalho que tem tudo a ver assim com coisas que eu fui desenvolvendo aos poucos e aprendendo aos poucos, que tem a ver com expressão e tem a ver com educação também, né? Tem a ver com proporcionar, com trocar com o outro na medida de proporcionar um desenvolvimento, né? Um aprendizado sobre si mesmo, assim. Uhum. E eu fui me interessando cada vez mais por esses assuntos todos e conversando com você, conversando com a Ângela, olhando, observando muito o que vocês faziam e, e até que um momento, assim, a gente foi trabalhar junto nessa área também, né? Uhum. Então eu comecei a dar um suporte musical, né? Sou músico, né? Então fui dar um suporte musical ao trabalho que vocês já faziam lá como professoras de canto. Então os alunos de vocês às vezes queriam ou precisavam, ou vocês indicavam para eles um tipo de aplicação do que eles vinham Uhum. fazendo, e aí com um Uhum. músico ajuda nessa hora, né? Com Então, certeza, é até uma coisa que vai ser interessante na nossa conversa a gente desenvolver, é que uma das coisas que mais ajuda o desenvolvimento mesmo da soltura vocal é você se relacionar com outro ser humano que está ali tocando, né? Com um músico que não é só músico, né? Eu não falei as suas credenciais, falei de todo mundo menos as suas. Gente, o Tássio é músico, professor de música, arranjador, produtor musical, ele entende muito do babado e realmente faz muita diferença quando uma outra pessoa que domina um outro instrumento está se relacionando com você ao mesmo tempo, né? E você dialogando com a sua voz, que não é só a sua voz, né? A sua voz é você, com aquela outra pessoa. Então, só isso, só esse relacionamento já convida a expressão para estar num outro lugar. Por isso que a gente sempre fez questão de convidar para trabalhar conosco. Quando eu digo a gente, agora eu estou falando do grupo de professores de canto com o qual eu trabalho. Músicos com a sensibilidade do Tássio, né? Que
consegue agregar a tarefa musical, isso que ele está dizendo, né? Olhar para a expressão como uma forma da gente se perceber, né? Então, e que é uma das grandes riquezas de ter o Tássio na equipe do Toda Voz Importa, né? É esse tipo de trabalho. E foi totalmente uma construção, Lulu. Assim, Uhum, a minha formação muito de músico, muito de forma independente, assim, sem uma escolarização nessa área, né? Sem um roteiro muito definido, assim, do ponto de vista pedagógico, acabou me levando, assim, eu fui construindo uma primeira percepção da voz como instrumento, como uma coisa muito mecânica, assim, né? Como uma uhum, coisa nos termos de afinação, de ritmo, de uhum, divisão. Então, aquela nota especificamente afinada e começando no lugar certo e terminando no lugar certo era uma certa, assim, tinha uma certa prioridade no meu ouvido, né? Como todo mundo uhum, faz, assim, a nossa escuta uhum, ela vai se construindo na medida em que a gente vai explorando essas coisas diferentes, né? Cada detalhe uhum, desse. uhum, uhum, Então, essa construção aconteceu já, assim, já era músico tocando, né? Já vivia profissionalmente de música e essa escuta para voz como um instrumento que é mais do que um instrumento, como eu vou dizer, mecânico, assim, né? uhum, Como um instrumento que ele é mais sensível às questões internas, né? uhum, Eu toco contrabaixo. O meu instrumento ele é totalmente sensível, como todos são, uhum, às nossas possibilidades internas, né? Mas uhum, ela é muito mais, assim, muito mais sensível. Ela é um instrumento que tá dentro de você, é o seu corpo, né? Então, se você não está uhum, num dia bom, se você está com alguma questão, essas coisas aparecem na voz. Não necessariamente a gente tá assim, pronto ou apto a ouvir tudo que está acontecendo ali. Mas é um uhum, desenvolvimento. Esse desenvolvimento eu fiz em contato com o trabalho que você já fazia, né, que você faz. uhum. E é claro que isso me disse alguma coisa, senão não estava aqui, né? Isso para mim fez Claro! sentido. Nossa, não, e nada como conversar com um músico. Gente, essa conversa é muito interessante, porque realmente a Alice está falando aqui, voz em Alice, como eu já disse aqui, Alice Salles, nossa cantora e musicoterapeuta. Voz é um instrumento que abrigamos porque está em nós. Se mistura ao que somos e estamos. Exatamente. Quando a gente canta, nós somos o instrumentista e o instrumento ao mesmo tempo. Quando a gente fala e canta, mas especificamente quando a gente canta, porque aí a gente vai se equiparar aos parâmetros musicais, né, que um instrumento precisa também cumprir, como você estava dizendo, afinação, ritmo, enfim, construção do som, uma série de coisas, né? E justamente todo o trabalho de vida que vocês têm, que é um trabalho fantástico também, é de transformar um instrumento que está fora do corpo de vocês numa extensão do corpo de vocês, né? Para que você possa sentir e expressar para o instrumento, que é também um convite a você expandir para fora aquilo que você está sentindo muito, muito grande. Apesar do instrumento, às vezes, talvez funcionar até mesmo, a gente sempre brinca com os nossos alunos que são músicos, né? Às vezes quase uma capa protetora, porque é uma coisa grandona que está ali na sua frente, gostosa de madeira, de Certeza. abraçar. Mas é um trabalho de você transformar aquele instrumento em você, né? E quando a gente canta, esse trabalho ele já é inerente. Você já é o instrumento, né? Então, quando você precisa afinar uma nota, ou estar num ritmo, ou esquecer um pouco o parâmetro musical e tentar construir só assim uma soltura maior da voz, ou esquecer qualquer parâmetro de exigência e simplesmente soltar sua expressão, deixar sair como der, seja qual for o aprendizado que a proposta que aquela pessoa está ali topando passar, você vai se haver com você mesmo. Porque se você está afinando ou desafinando, está dentro ou está fora do ritmo, isso tem a ver com o seu instrumento corpo que vive com você todos os dias, né? É ele que dorme com você quando você está triste, que acorda com você quando você está alegre e que está com você quando você está cantando.
Então, é necessário mesmo um diálogo, né? E parece uma coisa assim, é, é, é boba, né? Ah, tá, beleza, a sua voz está aí dentro do seu corpo, que é o seu instrumento, mas faz diferença quando você consegue afinar uma nota que você não estava afinando, você teve que dialogar com o seu corpo. E se o seu corpo estava por alguma forma te impedindo de fazer aquilo, te impedindo entre aspas, né, impossibilitando aquele momento, por alguma outra história que você vivenciou com o seu corpo, esbarrou de alguma maneira nessa história, né? Então é muito legal assim poder conversar com músicos que estão nesse lugar de olhar, né? Que estão com ele, que aceitaram esse convite, né? Porque por outro lado vocês complementam a nossa para a gente que está cantando, né? O nosso olhar e o nosso fazer também, porque vocês estão desse outro lado, né? De quem teve que transformar um instrumento numa pessoa, praticamente. E um pouco o contrário também acontece, né? Existe a gente vê assim um esforço numa instrumentalização da voz, num bom sentido, né? No Uhum, sentido de que ver ela como também uma ferramenta e não só aquele canal por onde as coisas saem assim de qualquer jeito, sem exato. a gente ter uma noção de que vai sair, aquele medo assim de como é que eu vou falar, como é que eu vou expressar, ou como é que eu vou cantar uma melodia, e de repente eu Uhum, tenho medo daquilo, como é que aquilo vai sair, né? Então uhum. também tem o trabalho, se tem o trabalho do músico de trazer, de corporificar assim no corpo próprio o instrumento, também tem um pouco o trabalho do cantor de instrumentalizar a voz assim para ela Isso, poder, para um cantor no caso, para ele poder sim. cantar no dia que ele não tiver legal, para ele poder cantar no dia que ele Exato, não tiver exato. necessariamente tudo ocorreu muito bem na vida dele naquele Sim. dia, né? Perfeito. Não, e não precisa ser o cantor profissional, é porque quando você aprende um caminho corporal ali, um caminho que não é só corporal, né? Quando eu falo corporal, eu tô querendo dizer assim, o seu corpo com o que você está pensando, com o que você está sentindo, um todo, né? Quando você aprende um caminho ali para atingir melhor algo que você deseje, seja uma afinação, seja um ritmo, seja soltar mais o seu sentimento naquela melodia, seja o que for que aquela Ou música seja, tá. seja uma segurança na hora de falar um texto, na hora de Isso, você, sei exato. lá, trabalhar na sua Exato. vida, no dia a dia, na hora que você Exatamente. precisa, na hora que você precisa vender o seu peixe para você Exatamente. ganhar a sua vida. Então também tem. Exatamente. Existem caminhos para você colocar para fora, direcionar para fora a sua expressão da maneira que você precisa. Por melhor que você não esteja, você pode acessar aquele caminho. E como você vai acessar aquele caminho, você vai se abrir. E se você não agir como um robô, que vai fazer uma interferência técnica e vai negar o que está sentindo, se você fizer uma coisa integrada com o seu corpo e com o seu estado naquele momento, o seu estado vai melhorar, porque você vai ter que se abrir para cumprir aquela função. Então, às vezes é uma nota que você passou a aula inteira construindo para se afinar de uma maneira amorosa, lógico, que vai te alinhar minimamente ali, né? Realmente é um trabalho de integração, Vai e volta, né? vai e volta. Você trabalha uma questão, assim, usando a música, no caso, como também como caminho, né? Como meio para isso. Às vezes você trabalha alguma questão que a gente usa parâmetros musicais para lidar com ela, como né, afinar uma nota especificamente, e aquilo interage Uhum. com determinada questão que está dificultando aquilo, né? Então tem uma interação, Exato, é um ir e voltar. Uma, exatamente. eu não sei se eu cheguei, a gente se conhece já há bastante tempo, a gente já teve vários papos sobre muitos assuntos, né, Lulu? Já. Mas Aham. eu não sei se eu cheguei a te contar assim rapidamente, fazendo. Eventualmente tem algum músico também que possa assistir Aham. isso, mas tinha um ponto especificamente que eu fiquei muito tempo assim, até entender e descobrir como é que aquilo era possível. E que era uma coisa que eu sempre coloquei no lugar do lugar da técnica, né? Então, assim, o Aham. exercício com o metrônomo é uma coisa muito comum para músico, né? Lidar com o metrônomo, Uhum. que é um marcador de tempo, é um relógio que fica avisando para a gente qual é o tempo, marcando o tempo. Uhum. E tinha uma coisa que eu escutava e adorava escutar quando um baixista, no caso, qualquer músico, mas assim, como eu estudo contrabaixo, Uhum. quando ele conseguia tocar num determinado lugar no tempo, que era um pouquinho depois do tempo,
aquilo me deixava tão fascinado e eu não conseguia fazer aquilo, e eu sempre levava aquilo pro lado do metrônomo. Então eu coloco o metrônomo, Aham. boto o metrônomo para tocar e primeiro toca exatamente no lugar, depois toca um pouquinho antes, depois toca um pouquinho depois. Isso é muito usado, falado sobre isso, né? Uhum, Mas uhum. alguma coisa acontecia, no meu caso, que eu tinha muita dificuldade de tocar aquilo um pouco depois do tempo. Então, era ouvir aquele som e a nota entrar um pouquinho depois, que eu achava tão musical e bonito aquilo que eu Aham, ouvia aham. e não conseguia tocar. E aí, quando eu fui fazendo esse caminho, assim, pelo lado de um olhar acolhedor sobre quais eram as ansiedades que estavam participando daquele processo, eu Perfeito. consegui muito mais lidar com aquela questão do tempo do Uhum. que colocar isso assim do ponto de vista de uma prática que é desconectada com a questão do corpo inteiro, do ser Do inteiro, corpo das inteiro. Uhum, emoções, né, uhum, dos uhum. sentimentos. Aham. E isso que o Tassi está falando é tão legal, gente, porque não é simples, assim, claro que isso já é muito, né? Perceber por que você está ansioso, se você está ansioso e acolher o processo do indivíduo é muito importante. Mas não é só isso. É que isso vai possibilitar que o seu corpo pulse com mais harmonia, que a pulsação do seu corpo entenda o que você está ouvindo ritmicamente, que você consiga organizar o ritmo de uma forma não apenas racional, que ela esteja organizada na dança do seu corpo, nos movimentos do seu braço, que você consiga ouvir internamente aquele ritmo que você quer fazer e se relacionar expressivamente com aquele ritmo que você quer fazer, que é o que vai possibilitar a apropriação daquela célula que você quer fazer. Então, isso vale para qualquer coisa. Isso vale para uma nota que está ou não está afinada, para uma voz que está presa ou que está solta, né? A Alice está falando aqui um pouquinho sobre técnica, que tem uma visão de que cantar é, entre aspas, só abrir a boca e a voz sair, né? Ou é uma É, questão de dom, uma questão de ou que é uma ter um questão de dom, talento, pois é, a pessoa nasceu com pois é, aquilo e foi pois é. abençoada É, que são altas confusões, né? A pessoa pode ter sim uma predisposição, né? E é claro que o ideal seria abrir a boca e a voz sair. Isso é o ideal do ideal. Você abriu a boca, a voz saiu livre, você não prendeu. E a voz saiu livre com a possibilidade de se relacionar com o que está sendo proposto lá fora. E o que está sendo proposto pode ser qualquer coisa, pode ser uma conversa, ou pode ser uma nota, pode ser um ritmo, né? Mas até a possibilidade da voz sair e de você se relacionar com a linguagem que está te sendo exigida lá fora acontecer, isso é uma caminhada particular para cada um, né? E isso é com qualquer instrumento, né? Isso é com qualquer instrumento. E como o instrumento ajuda a gente. Pois é, amigo, vamos falar um pouco sobre isso? E uma das coisas que eu acho que é legal a gente falar hoje é que tudo que a gente tinha programado para poder acontecer nesse sentido, Ah, né? Da relação do instrumento com a voz, a gente teve que adaptar, né, para esse entendi. momento do online. Mas eu Exatamente. não sei se você terminou de falar da sua chegada Não, no TVI. Acho que a gente foi para outro lado, né, da não, conversa. eu acho que é por aí, assim. Faltou talvez falar como é que que o TVI se construiu, mas isso também já está bem falado, né? A gente teve três Uhum, encontros anteriores onde a uhum, gente falou um pouco. Quer dizer, talvez para concluir esse pedaço, só falar assim que foi uma junção de anseios particulares, assim, quer dizer, eles vinham de caminhos diferentes, cada um com uma construção diferente, no meu, assim, eu, você, Alice e Roberta, né? É incrível como a gente chega num lugar parecido, assim, vindo de caminhos diferentes. E aí uhum. esse momento, assim, de uma proposição de vamos trabalhar, vamos fazer isso no sentido de exploração, assim, de pesquisa, no sentido de compartilhar as coisas as caminhadas que a gente teve e ouvir as caminhadas das outras pessoas e o que traz elas até o encontro com o que a gente está propondo, né? Com essa Uhum. união de vozes e essa união desses anos trouxe a gente até aqui, né? Então, acho que falta só para concluir esse primeiro
momento assim de o que nos trouxe até aqui, eu acho que Uhum. por aí tá legal. Não, você estava falando, assim, a gente se juntou e pensou, "Pô, vamos fazer então uma coisa com todo mundo junto." Mas na hora de juntar, quer dizer, na hora que a gente foi apontando para concretizar isso, aconteceu um momento da história que Uhum. dificultou esse processo daquela forma que a gente tinha Uhum. pensado. A gente quis, né, adaptar isso para a gente não deixar de começar esse trabalho e a experiência tem sido muito interessante. Quer dizer, a Uhum. gente pensou, se programou para fazer de uma determinada maneira e na hora de colocar em prática a gente teve que repensar tudo, né? A Uhum. coisa foi para um outro caminho, assim. Uhum. Uhum. Então, computador, Fala um celular, computador. online, internet caindo, essas coisas que a gente está tendo que lidar, né? Para mim foi ao mesmo tempo um estímulo, assim, cara, que legal, a gente vai ter que dar um jeito de superar isso, mas foi um choque, porque todo o nosso trabalho consiste em colocar vozes para estarem juntas, cantando juntas, concomitantemente, com ou sem instrumento, trazer um trabalho que as pessoas pudessem estar juntas, cantando em grupo, experimentando essa máxima de que a voz delas importa e de que a voz do outro importa, e se harmonizando a partir de todas as dinâmicas que a gente ia fazer, de sons estarem acontecendo juntos ao mesmo tempo. E se tem uma coisa que não pode acontecer no online, é isso. Exata, uma, Como é que isso foi? A gente tentou, né, amigo? A gente tentou nas plataformas. Conta um pouquinho. como você falou bem, uma parte do que a gente tinha estabelecido como caminho para chegar nessa prática de cantar junto, que faz parte desse desenvolvimento que a gente tá estudando, né, que a gente está propondo. Uma parte disso era cantar ao mesmo tempo, né? Cantar Sim. juntos, que é uma coisa que é muito bacana quando acontece fisicamente dentro de uma sala, que Uhum. Uhum. proporciona coisas que são impossíveis de acontecer com uma voz sozinha, né? Então, essa Uhum. interação é uma interação que acontece sincronicamente, assim, ela é Uhum. acústica, ela é de relação, da minha relação Uhum. de uma pessoa com outra pessoa, e ela é do fenômeno do som dentro de um Uhum. determinado ambiente, da relação de proximidade das pessoas. Isso ficou assim, a gente tentou, fez encontros, né, de teste, a gente fez alguns encontros de teste, assim, tentando Google Meet, WhatsApp, Skype, vamos ver como é que a gente consegue fazer para cantar junto. Aí todo mundo começa a cantar junto e nada dá certo. Essa experiência depois eu fui vendo com os colegas, né, principalmente com os colegas que trabalham com coral, porque como é que você, para eles é um desafio muito grande também, né, de como é que vai acontecer, como é que vai ter continuidade um trabalho de coral numa situação como essa, né? Então eu Uhum. fui vendo que esse é um desafio presente e constante, assim, de todo mundo que quer fazer alguma coisa musical que dependa de tocar com uma outra Uhum. pessoa, né? Uhum. Então, até onde a gente conseguiu chegar, e é uma coisa que eu tenho buscado, assim, não é possível você fazer, Uhum. não está sendo possível você fazer alguma coisa síncrona, né? De Uhum. cantar junto. O que já seria diferente de cantar junto com pessoas num ambiente acústico, né? Falando assim do ponto de vista da Sim. acústica, já seria Uhum. diferente você cantar junto através de um microfone, de um alto-falante que, Sim. que reproduz a voz da outra pessoa que está do outro lado, e de um alto-falante que Uhum. reproduz todas as vozes que estão do outro lado ao mesmo tempo. Já seria muito diferente. O que não quer dizer que Sim, não já fosse uma seria. experiência, o que não quer dizer que não fosse uma experiência interessante, né? Mas Uhum. nem isso deu para fazer, né? Não foi possível. Não. A gente quis muito, mas não deu. Não foi possível a gente construir esse espaço de cantar ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. sincronicamente. Mas a gente foi explorando as outras possibilidades de cantar junto que não fossem cantar junto ao mesmo tempo, né? Ao mesmo E, tempo. Uhum. e isso também tem sido uma experiência muito interessante. Então, assim, tem o junto das pessoas
se proporem, cada uma, a estar nessa situação, a estar nesse encontro, Sim. a estar é, é, colocando a sua expressão como num lugar de experimentação, né? E de uma Uhum. experimentação que um passinho à frente, talvez, mas um passinho ao lado diferente é uma experimentação com outras pessoas. É uma Claro. experimentação que ela se dá dentro assim, do conforto de um lugar seguro, ou se dá dentro de uma sala de aula de canto com um professor, mas ela Uhum. tem outras coisas que acontecem quando ela se dá num lugar onde tem outras pessoas também explorando e estudando suas próprias vozes, né? Com certeza. Em tese, para quem está com alguma vergonha, ou para quem quer muito também expor, mais gente, ou é mais ameaça, ou é mais estímulo, né? Sejam pessoas físicas ou quadradinhos. Isso sempre mexe, né? São outras pessoas que você não necessariamente conhece, né? Então é um desafio mesmo, é um desafio real da expressão estar exposta ali, né? E eu nem diria que é um ou, eu diria que assim, as duas coisas estão ali, a ameaça Exato, e o estímulo, né? exato, perfeito. E aí, nesse sentido, eu acho que uma coisa que a gente já aprendeu rapidamente a fazer muito bem, eu acho que isso tem a ver também com as nossas construções pessoais, mas Uhum, é a criar um ambiente acolhedor para isso, né, Lulu? uhum, perfeito. Criar um ambiente onde a gente até pode falar sobre como que isso se dá, mas onde no momento da gente expor, no momento da gente se colocar a nossa expressão publicamente, isso se dê de uma forma completamente acolhedora, assim. É, Uhum, essa experiência eu tive antes como a pessoa, como quem se expõe, né? Como quem está ali no lugar da exposição. E uhum. eu posso dizer que isso está sendo muito bem feito, assim, pela junção dessas qualidades que construídas, assim, por cada um das pessoas que está aqui nesse trabalho, né, que estão compondo esse trabalho. Uhum. Então tem esse lugar de criar um ambiente, primeiro, muito acolhedor para essa expressão acontecer. E não existe, assim, uma obrigação nenhuma de que ela Uhum. aconteça nos termos assim, em termos pré-determinados, né? Ela vai acontecer Sim, de acordo com o caminho com o lugar de cada um dentro dessa atividade que a perfeito. gente está propondo. A gente sempre deixa bem claro, né, que o lugar ali é para a gente poder estar junto, experimentando e trocando, né? E às vezes o que a pessoa quer experimentar ou quer trocar é ficar quietinha, né? É o silêncio dela ali, às vezes. Isso é muito também expressivo, respeitado, e seja qual for o material que vem daquela pessoa, é sempre muito importante, assim, a gente fica muito feliz com o que vem, porque seja o que for que veio, é da pessoa, é a pessoa vindo, né? Então a gente realmente, eu concordo com você, a gente tem sido bem sucedido no quesito ambiente acolhedor pelo online. E O Meet fica muito acolhedor. exatamente. E tem uma questão do fazer junto. Olha o Thiago aparecendo aqui. Tudo bem, Thiago? Saudade. Tiagão! E tem uma questão do fazer junto que, do ponto de vista assim, do, do, do aprendizado, né? Do autoconhecimento, a partir das dificuldades do outro e do caminho da outra pessoa. Então, às vezes, quanto mais gente a gente tem lá participando, a gente vai vendo as singularidades assim de cada um nesse Uhum, processo e algumas vão se conectar muito com as nossas, outras menos. Mas quando a gente tem quando a gente está lidando com mais gente, esse mais gente ajuda então às vezes a pessoa que está lá que não está à vontade para se expressar, só dela ver o outro se expressando e tendo muitas vezes isso assim, quase como uma proposta nossa, né? Tendo muitas vezes de chegar num limite da sua própria expressão, não no limite no limite
da forma mais acolhedora possível, né? No limite Uhum. onde ela pode, do desenvolvimento, assim, né? Então ela se conhece até um determinado limite, no sentido de entender onde é que é esse limite que ela tem dentro das suas possibilidades, ela trabalhar esses limites, né? Afrouxar, agora dá ou agora não dá, mas ela lidar Sim, com isso, né? sim. Ela entender e E lidar com isso. como a Alice está falando aqui, ó, rolam identificações mesmo nas diferenças. Você se identifica ao ver o outro passando por alguma superação ou por alguma dificuldade ali, sempre num ambiente que a gente constrói, como você tem dito, com bastante respeito e acolhimento. E às vezes até mesmo a identificação vem até mesmo pela diferença. Assim, nossa, que curioso, essa pessoa colocou isso. Isso nunca passei por isso. Nunca, Que coisa! E de repente isso você se abre mais, né? A sua visão se abre mais e você vê que tem mais, tem muito mais do que o que você imaginava e que tem mais para trocar, né? Enriquece muito. essa eu acho que é o grande barato dessa experiência coletiva, né? Que parte que parte de um trabalho muito bem desenvolvido, assim, é, por você e pela Beta, no caso, com o método HERS, e que se apoia em conhecimentos que a Alice traz da musicoterapia, que a gente também Uhum, colocou assim, montou um roteiro, uma maneira de trabalhar que explora bem sim. esses recursos, né? Tanto da voz, da exploração da voz como instrumento que vocês trabalham nas aulas de canto individualmente, e, quanto as ferramentas da musicoterapia e as possibilidades no caso, a música como entidade, como instituição, Sim. tem também, que é Uhum, onde eu tento trazer um pouco essa contribuição para o trabalho, né? E, uhum. obviamente, agora, com todas essas limitações, no sentido da gente explorar as possibilidades tecnológicas também, né? De fazer isso, né? De criar esses encontros. Por um outro lado, o fato de estar cada um na sua casa, no seu ambiente, se isso por um lado a gente achou que fosse dificultar, por outro facilitou, no sentido de que a pessoa está se sentindo segura, ela está no ambiente dela, compartilhando o ambiente de outras pessoas, assim, fica todo mundo ali em pé de igualdade, você não está num ambiente estranho, né? Você está no seu lugar. Então, eu acho que isso facilitou bastante. Acaba que essa forma que a gente acabou adaptando para trabalhar online, a gente perdeu algumas coisas e ganhou outras, né? Que a gente nem tinha dimensão de como é que isso ia acontecer, porque durante um tempo a gente passou só tendo essa possibilidade de fazer as coisas, não tinha outra. Então Uhum. isso, querendo ou não, isso proporciona um desenvolvimento dessas possibilidades muito maior, né? Que não se daria em outra situação. Então a Sim, a gente Roberta disse aqui, ó, que o que acontece no TVI é que existe uma troca, não é uma aula onde as pessoas ficam apenas recebendo nos seus quadradinhos. Sim, existe como a gente estava falando, uma interação real entre os participantes, né, que de fato se escutam e que de fato se expressam da maneira como desejarem. dentro das possibilidades de cada um sempre, né? A gente Uhum. acaba oferecendo um momento que não se daria se fosse presencial da mesma forma. Então, assim, Sim. como a gente tem que separar as coisas no tempo, a gente tem que separar as expressões muitas vezes no tempo, quando elas se dão para serem, como é que eu vou dizer, destacadas ou ouvidas, porque tem uma Uhum. parte do trabalho que a gente está colocando que ela é feita com os microfones desligados, né? Então, assim, Isso, vamos falar da estrutura, vai lá. tá bom. Existe um momento é, em que as pessoas, em que tem uma possibilidade de fazer alguma coisa junto, mas essa possibilidade ela é limitada porque você desliga o microfone. Então, assim, Sim. uma parte do trabalho, você, por exemplo, tá levando uma dinâmica à frente, a Luísa propõe um determinado exercício que ela oferece a possibilidade de você cantar junto. Mas esse cantar junto, ele precisa ser com a outra parte com o microfone desligado. Então,
A pessoa que está dentro Isso. do seu ambiente seguro, da sua casa, ela está com o microfone desligado, ela experimenta o cantar junto, mas é assim, dentro dessas condições. E De uma condição protegida, né? Quer totalmente queira, quer não. protegida. A gente não tinha essa possibilidade antes. Não A gente tinha. tinha essa possibilidade. É isso aí. Sem essa limitação, a gente não teria essa possibilidade. Então é muito interessante ver como as pessoas, a gente olhando assim o vídeo, né, vendo as pessoas experimentando do outro lado da tela e sem ouvir o que elas estão efetivamente colocando vocalmente para fora, a gente percebe essa experimentação, a gente tem percebido nas saraus e encontros que a gente fez, a gente Uhum. percebe essa experimentação acontecendo sob a influência desse ambiente seguro, né? E aí, de repente, a gente tem um Isso. momento de expor isso. A gente tem um momento Sim. não obrigatório, mas é um convite a pessoa expor um pouco essa experimentação ou colocar algum lugar que ela chegou e que ela não conhecia, que olha, o que é isso que está Uhum. acontecendo? Uhum. E é interessante que essa exposição possa acontecer, tanto você expondo para os outros participantes e para a equipe que está ali trabalhando aqui no encontro. E essa exposição ela é produtiva, ela oferece para quem está expondo uma experiência que é diferente de você estar fazendo em casa sozinho ou com o microfone fechado, tanto para quem está do outro lado, olhando o que aquela pessoa está fazendo, ela tá entendendo, como a gente já falou, né? Sim. Ela tá vendo o processo do outro e aquilo ilumina o próprio processo, aquilo dá Sim, visibilidade sim. para coisas que estavam provavelmente invisíveis ou eventualmente não estavam, a pessoa não estava acessando aquelas coisas, né? Não, e deve acontecer uma coisa muito interessante, porque quando a gente está fazendo uma aula em grupo presencial, o que que acontece? O professor está lá dando os exemplos, né? Está dando os exercícios, está propondo, né? As dinâmicas, como a Alice falou aqui, tudo é proposto, nada é imposto. E ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, a Roberta, a gente propõe uma respiração, a gente propõe um relaxamento, um contato com o corpo, a gente propõe uma experimentação vocal, assim, de acordo sempre com as possibilidades ali daquele grupo e tal. E a gente vai propondo e vai observando, e vai vendo e vai ouvindo. E os participantes vão também vendo e ouvindo os outros, e que algo que tanto fortalece e inspira, quanto às vezes assusta, né? Você vê que o seu som está sendo ouvido ou ouvir o som do outro. Tem sempre um momento inicial dessas dinâmicas de grupo que rolam todos milhares de comparações. Você vê as cabecinhas e os olhinhos assim, todo mundo se comparando, depois vai relaxando, mas no começo é uma coisa meio assim, um pânico assim às vezes, né? Isso no online não acontece, né? A gente sempre tem a preocupação de fazer propostas de experimentações vocais que sejam muito possíveis de serem feitas com o microfone fechado, que não sejam arriscadas, né? E quando a gente pede para cada um abrir o microfone e mostrar, se quiser, o que experimentou, pela primeira vez, inclusive para quem estava fazendo a proposta, a gente está ouvindo o que de fato estava acontecendo. Então, você estava experimentando, você estava ouvindo só a sua voz. E aí, naquele momento que a outra pessoa vai mostrar, é quase que uma imensa revelação, porque você não tinha ouvido nada daquela voz, daquele ser ainda. Você tinha visto só aquela carinha experimentando. E uma outra coisa que é muito interessante é que a acuidade das pessoas começa a ficar inevitavelmente mais atenta, porque a gente precisa perguntar. Como é que foi? O que você sentiu? E a pessoa tem que descrever. Então, acaba que a pessoa ela está mais isso, a pessoa fica mais ativa no processo. Porque às vezes o propositor ele dá tudo de bandeja. Ah, então, eu percebi que aconteceu isso, aquilo, tarará, tarará, tarará. Ah, é verdade. E no online é o contrário, né? É o participante que fala, então, aconteceu assim, assim, assim. Então, quer dizer, é muito legal. Tem uma parte que é muito enriquecedora, realmente. Essa questão da linguagem, eu vejo como uma vantagem também a gente estar trabalhando em grupo, porque às vezes a gente significa determinadas palavras, ainda mais numa área, por exemplo, uma pessoa que não seja de música que está fazendo sarau. Isso é Uhum. bom a gente frisar que isso é para ser assim. Cabe gente de música, cabe gente que é cantor, cabe gente que não é de música, cabe gente que não tem nunca cantou. É isso Porque aí, como a gente gente.
como a gente trabalha nesses limites que se dão no individual, dentro desse limite de possibilidades que se dão dentro do individual, os exercícios são feitos para que cada um chegue no seu, né? Não tem, Sim. não tem uma equiparação entre, Sim. entre o que um consegue fazer, o que o outro consegue fazer, enfim. Sim, Não sim. passa por aí o trabalho, né? Olha que coisa legal que a Dijane escreveu. A Dijane é professora de yoga. Igual nas aulas de yoga online, o aluno desenvolve mais rápido consciência de si mesmo. É isso aí que está rolando. E a Alice escreveu aqui, a abstração também. A imaginação é ativada e depois a percepção se surpreende porque imaginou completamente diferente a voz do outro. É isso, exatamente, é isso mesmo. Isso acaba acontecendo, né? É E muito a legal, voz, é. às vezes a voz, a gente se apresenta no começo sempre dos saraus, né? E a gente tem uma Uhum. experiência, isso você vai poder falar melhor, mas a experiência da voz, quando ela tá num tipo de texto, num tipo de manifestação conhecida, que é assim, oi, eu sou tal pessoa, não sei o quê, ela é diferente de quando ela está colocando a voz a serviço de uma outra coisa que ela não está muito acostumada a explorar, Sim, eventualmente. Ou sim. ela está levando algum tipo assim, algum lugar menos comum para ela da aplicação da expressão vocal, né? Então isso acaba acontecendo. A Uhum. pessoa, a gente vê o exercício, a gente propõe o exercício e de repente você vê uma coisa que você não tinha visto e que não era assim, é novidade para todo mundo. Às vezes É novidade, é. até para a pessoa que está fazendo o exercício, né? Aí Sim. quando é assim é melhor ainda. Quando é uma novidade, É, quando é uma novidade até para a pessoa que está fazendo o exercício, né? é. É isso aí. Muito Lulu, bom. a gente passou por esse lugar, assim, mas a gente falou pouco disso, mas o que a gente está propondo é para ser lugar de exploração, ou lugar de conhecimento, ou diversão, ou um lugar de acolhimento para qualquer pessoa, assim, não é para ele funciona bem, o sarau, o Sim. encontro funciona bem tanto para quem trabalha com música quanto para quem não se relaciona com música ou não canta. Sim. Então, isso a gente desconfiava que seria assim, a gente já teve 5 Uhum. experiências aí para comprovar que isso acontece mesmo, né? Então, Sim, ele sim. funciona, ele tem o seu espaço, o seu lugar para qualquer pessoa que tenha essa vontade, assim, de se Sim. conhecer vocalmente, É isso aí, conhecer é isso aí. na expressão, né? As propostas de contato com a própria voz e as propostas de musicoterapêuticas, né, e as propostas musicais são todas pensadas para que cada um possa se expandir, não só como desejar, mas de acordo também com o seu material, né, o que foi desenvolvido, o que aquela pessoa desenvolveu, o que ela está trazendo para o encontro naquele momento, né? Então, a pessoa que já tem experiência com voz, ela vai poder sim perceber determinadas coisas e expandir sua experiência, né? E a pessoa que já tem também uma experiência, por exemplo, mais aprofundada com observar sua própria expressão em relação à música, em relação à voz, ela vai também, ainda assim, poder se expandir nas propostas musicoterapêuticas e expressivas e tal. Então, realmente, é bastante democrático. Eu tô vendo aqui que são 12h50. Socorro! Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais da estrutura, um pouquinho mais da sua parte nessa estrutura, para a gente poder ir para o Expressa. Tem uma coisinha. Na verdade, já estou indo agora para o Expressa, falando sobre sobre a minha parte, mas falando já um pouquinho sobre o Expressa. Quer dizer, a gente vem construindo. Me ajuda aí, Lulu, nesse sentido, tá? Mas a gente vem Tá, construindo tá. um roteiro que passa por algumas dinâmicas, que a gente organiza essas dinâmicas de forma que uma vá apoiando a outra, né? A gente tem feito saraus de duração de 2. Sarau já é uma questão, né? Que a gente começou com a palavra sarau e sem saber exatamente como é que a gente ia chamar, a gente já está agora chamando de encontros, né? Mas cada um diz coisas que estão lá dentro. A Gente, palavra dessa. a gente fez um questionário para os participantes perguntando: você acha que você viveu um sarau? Só eu respondi que era sarau. Ninguém achou que era sarau.
A gente foi perguntando de uma outra forma, mas a gente perguntou se as pessoas, de certa forma, a gente perguntou se as pessoas se sentiram enganadas também, né? E, e, porque é uma preocupação que a gente tem, obviamente. É claro. A gente estava com uma preocupação de dar um nome para essa atividade que a gente está fazendo. Então, essa exploração de nomes aí foi uma coisa que ainda está acontecendo, mas Aham. a gente chegou nesse. Estamos chamando de encontro nesse momento. Uhum. É, então, a gente tem uma organização dentro desses encontros de dinâmicas que vão se apoiando. Cada um de nós vai trazer, assim, vai levando, vai conduzindo prioritariamente uma ou outra dessas dinâmicas. Elas vão acontecendo de maneira encadeada. E tem essa possibilidade que a gente convida sempre as pessoas a fazerem, que é de se expressar musicalmente. Ela é um convite e ela é aberta à possibilidade de outras maneiras de expressão vocal, né? Então você pode fazer esse musical é quase um musiquê no sentido de que pode ser uma poesia, pode ser um texto burocrático que seja necessário, que seja importante para essa pessoa, não tem problema. Uhum. A Uhum. ideia de um convite a uma expressão vocal. A gente vai conduzindo para isso, né? A gente vai tentando conduzir Uhum. para que essa expressão se dê, que traga para essa pessoa alguma coisa nova para ela, né? Uhum. Que ela se conheça ao final desse processo e dessa expressão, ela se conheça um pouquinho melhor. Esse processo nosso participe da construção da autonomia vocal dessa pessoa, né? Da expressão. Sim, sim. O que a gente está dizendo é o seguinte: a gente faz uma série de conduções durante o nosso encontro, que, como a Alice está dizendo aqui, o nome genérico é encontro e o nome específico agora foi batizado de expressa. A gente vai fazendo experimentações respiratórias, corporais e vocais, expandindo mais a voz, soltando mais a expressão. A gente tem um momento de mergulho com dinâmicas de musicoterapia que a Alice propõe. E em determinado momento, a gente convida as pessoas a compartilharem de microfone aberto, se quiserem, não apenas o que elas experimentaram de exercício ou de mergulho musicoterapêutico, mas sim se elas desejam cantar uma música que apareceu durante o processo, ou algo que surge naquele momento, ou como o Tássio está dizendo, ler um poema ou falar algum texto. Isso aqui é muito importante para mim, eu queria mostrar, eu queria falar agora com essa voz mais solta, mais firme, né? Esse momento de levar algo é o que nos fez inicialmente pensar assim, é um sarau. Mas não é só isso, porque também tem exercício, porque também tem experiência. Então, enfim, a gente batizou aí de Expressa o nome do nosso encontro. E a gente está trabalhando num que já está sendo divulgado aí nas redes, que é um desdobramento em 4 encontros. E nesses 4 encontros a gente vai passar por atividades se relacionam com isso que a gente já tem feito até agora, mas de uma maneira um pouco mais detalhada, Alongada, né? dobrada, alongada. Um ciclo de 4 encontros. E aí, falando de uma coisa que vai ser uma novidade para mim, a gente vai fazer um trabalho que lá no final a pessoa tem a possibilidade de, se ela quiser cantar, ela tem uma base, um apoio de um instrumento musical ou de uma outra voz, para que ela, no final, ela consiga experimentar essa voz dela junto com alguém, é um junto que é um pouquinho mecânico, mas Uhum. nesse processo a gente vai ter condição, por exemplo, de criar um junto, mais junto com aquela pessoa. Quer dizer, a gente poder ouvir a voz dela e escolher um tom que seja Uhum. adequado para que ela cante, escolher um ritmo para que a expressão dela no momento em que ela vive, no momento que ela está, ela se dê de uma forma tranquila. A gente Sim. vai pesquisar e vai propor condições para que isso aconteça lá no último encontro. Isso é um desafio para mim também, que estou me propondo a produzir esse material, né? Produzir algo para a gente poder aproveitar o Tássio, gente, um músico desse, para poder se relacionar com a música desse músico. Essa parte a gente também não falou muito, mas uma parte da minha participação no Saraus com todo mundo acontecendo junto seria tocar, né? E isso, e isso ficou bem Um limitado. pequeno detalhe. Ficou Mas bem limitado. Mas está sendo uma experiência
fora do que a gente estava esperando, muito legal, muito Sim. bacana. E tá ficando agora aqui, para quem está assistindo, o convite, para quem não conhece, conhecer, para quem já fez, fazer de novo, e para quem souber que alguém, o meu amigo vai gostar de fazer isso, convidar também, né? Trazer as pessoas. Acho que só tem pessoas Uhum. conhecidas aqui, mas, enfim, Sim. quem não tiver tido essa experiência e quiser ter, venha fazer. Uhum. E quem souber de alguém que vai gostar, que acha que vai gostar dessa experiência, convide também, ajude a gente a levar essa proposta que a gente está fazendo para mais pessoas. É isso aí, gente. Tássio, muito obrigada. Faltam 24 segundos para o Instagram Obrigado, encerrar nosso Lulu. encontro. É sempre uma delícia falar com você. Adoro falar com você. Digo mesmo, meu amigo. Foi muito bom. Então Então, é isso, beijos, gente. beijos para todos. Espero encontrá-los todos no sarau, no É encontro isso aí. expressa. Uhul!